Não, hoje não tem discurso. Eu vou falar apenas, Hugo, para dizer o seguinte. Eu duvido que em algum lugar do mundo um Congresso votou tantos projetos num só tempo e um presidente tem assinado 5 projetos, sabe, em meia hora aqui. Eu duvido. Quem diz que deputado e senador não trabalha, precisa começar a reavaliar o discurso. Mas aqui é para agradecer a vocês, agradecer aos deputados, às deputadas, aos senadores, às senadoras, agradecer à querida companheira Gleice Hoffmann, que tem trabalhado para tentar ser a ligação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, agradecer às entidades, sabe, da sociedade civil, que tanto tem brigado e acreditado que é possível a gente fazer as coisas acontecer. Às vezes demora mais do que a gente gostaria, mas as coisas acontecem. Agradecer aos ministros que trabalharam nisso. Eu estava pensando que a companheira Macaé ia fazer um discurso, mas não deram a palavra para Macaé. E eu queria convidar você, como ministra do Direito Humano, a falar um pouquinho naquela tribuna lá, porque não é justo, sabe, que você, a ministra do Direito Humano, não fale. Boa tarde, presidente. Boa tarde aqui a todos os presentes. Acho que a primeira coisa, presidente, que a gente tem que falar é a gente ressignificar o lugar dos direitos humanos e da cidadania, né? Pensar direitos humanos é pensar a dignidade da pessoa humana, desde que ela nasce e tem direito a uma certidão de nascimento, ao registro civil, e ela pode, a partir daí, fazer uma caminhada, né? A caminhada da cidadania, que passa por ter direito a uma segurança alimentar, a alimentação saudável, por ter direito à educação, ter direito à saúde, ter direito à convivência familiar, comunitária, poder ter uma trajetória escolar de sucesso, sem interrupção, ter acesso à saúde pública, ao SUS universal, ter direito a um trabalho decente, ter direito a envelhecer com dignidade, ter uma vida longa, próspera e saudável. Então, pensar a dignidade humana é a gente pensar para nós, mas é pensar para o conjunto da sociedade. E enquanto eu vi a assinatura de todos esses projetos de lei, eu estava buscando aqui a Carolina Maria de Jesus, que foi uma escritora que o senhor citou ontem, no seu discurso de abertura da nossa Conferência das Mulheres. Tinha muito tempo que as mulheres do Brasil não se encontravam nessa sua totalidade, nessa sua dimensão. Mais de 4.000 mulheres aqui em Brasília, na Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Lembrando também muitas mulheres que nos inspiraram ao longo da vida. A Carolina Maria de Jesus é uma mulher negra, nascida em Sacramento, na década de 20 do século 20. E ela foi uma mulher analfabeta, que se alfabetizou sozinha, Carolina, e viveu, depois de Sacramento, lá das fazendas de café, nas ruas de São Paulo, e ela era uma mulher favelada. E tem uma frase dela muito importante, né? O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Ela ensina a gente a cuidar das outras pessoas. Então, esse momento aqui, eu acho que a gente está aqui fazendo, né, no presente, uma visão de futuro da Carolina Maria de Jesus. Nós temos um presidente que tem essa sensibilidade, que sabe que passou por muitas dificuldades, inclusive insegurança alimentar, e que, por isso, aprendeu a cuidar das pessoas. E faz isso, nos ensina a todos, a cada dia, na construção de diferentes políticas públicas e sociais, e faz mostrar para o conjunto do Brasil que é possível fazer política,
com coração, com amor, com respeito e construção da dignidade para cada um e cada uma. E a gente não faz isso sozinho. A gente só faz se a gente tiver capacidade de dialogar. E a gente precisa do Congresso Nacional forte para isso. Nós precisamos de um judiciário forte. Precisamos de um executivo forte, com independência, com autonomia. Isso é democracia, isso é a defesa do Brasil, dos brasileiros, da soberania nacional, e esse é o exemplo do nosso presidente Lula. Obrigada, presidente Lula, pela oportunidade de falar, e meus respeitos aos movimentos sociais que lutaram tanto por esse momento. O nosso querido Wellington não está aqui porque ele está de férias, chegou de uma viagem. Ele foi a Cuba com Paulo Teixeira, tentar ver se é possível ajudar na produção de alimento, sabe, para fortalecer a produção de alimento em Cuba. E ele é um dos responsáveis pelo sucesso das nossas políticas de inclusão social. Eu queria dizer para vocês que nós estamos chegando próximo dos 3 anos de governo. E eu não sei se na história do Brasil teve um presidente eleito presidente da República com uma bancada de apenas 70 deputados, conseguisse aprovar num Congresso de 513 deputados e deputadas tudo o que nós conseguimos aprovar nesses 3 anos. Eu acho que poucas vezes na história teve um governo que teve uma relação exitosa com a Câmara e com o Senado como nós tivemos aqui. Às vezes a gente tem rusgas, às vezes a gente tem divergência, mas na essência, o Congresso Nacional votou tudo aquilo que a gente precisava que fosse votado, tudo. Por isso, meus parabéns ao Congresso Nacional, à Câmara. O companheiro Hugo não pôde estar aqui, mas eu almocei com ele e com o Hugo, e eu queria falar para vocês que democracia é um pouco isso. A gente não tem que ser do mesmo partido, a gente não tem que ser da mesma religião, a gente não tem que torcer para o mesmo time. A gente só tem apenas que ter o bom senso de saber o que é as coisas boas para atender aos interesses da maioria das pessoas no Brasil. A combater a pobreza e a fome, não existe outra possibilidade se essa gente não for incluída no orçamento da União. Não é com política de proselitismo que a gente faz as coisas acontecer, é colocando no orçamento. Colocando no orçamento, e vocês estão percebendo que a quantidade de recursos que nós temos de inclusão social talvez seja a maior de toda a história republicana do nosso país. Ou seja, com um único objetivo, é fazer com que o pobre não seja invisível. Sabe? As pessoas querem ser vistas, as pessoas querem ser enxergadas, as pessoas querem participar, sabe, do chão, sabe, em que ele nasceu e quer ajudar a construir, mas ele tem que participar. Então eu quero dizer para vocês que foi muito importante a aprovação desses projetos. Nós ainda temos mais coisa para aprovar, porque eu acho que nós estamos chegando no momento em que as pessoas vão aprendendo a gostar de coisas boas e vão cada vez mais querendo coisas boas, e isso é bom, porque isso demonstra que as pessoas, sabe, gostam de viver bem, gostam de ganhar bem, gostam de trabalhar bem, gostam de se vestir bem, e as pessoas gostam de ter acesso às coisas, e a Câmara pode contribuir. Os deputados e as deputadas podem contribuir com isso, fazendo projetos como esse, projetos simples, que, se você olha, não tem nenhum gasto, sabe, excepcional. São dinheiro que é plenamente possível a gente priorizar e colocar no orçamento. Eu ainda sonho que a Conab tenha toda a maior política de segurança alimentar, sabe, porque é importante que a gente tenha noção de que a arma mais poderosa para um país em qualquer situação é saber que tem comida garantida para o seu povo comer. E é isso que nós queremos fazer nesse país. Nós temos terra, temos sol, temos chuva, temos gente para trabalhar, temos gente para comer, sabe? E tem países que querem comprar o que a gente está querendo vender. Então, aquilo que parecia impossível, João Paulo, você vê que não tem nada impossível.
Parecia impossível eu e o Trump ter uma química. E aconteceu a química. Aconteceu. Ou seja, parecia impossível. Sabe? Não tem nada impossível quando a gente tem disposição de fazer as coisas. Não tem nada impossível. Portanto, hoje, o dia de hoje é de agradecimento aos deputados, aos que apresentaram, aos que relataram, mas, sobretudo, aos que votaram. Agradecer a vocês. Porque se um dia... A vida de política é que nem jogador de futebol. Né? Você viu o que aconteceu com o Yuri Alberto domingo contra o Flamengo. Ele foi dar uma cavadinha e ele mostrou para o mundo que ele não sabe dar cavadinha. Era melhor ter dado uma bicuda e ter marcado logo o gol. Mas foi fazer o que só craque faz. Eu dei muita cavadinha na minha vida. Lindenberg, você não tem noção como era bom de cavadinha. Aprendi com um jogador chamado Djalminha, sabe, que já se aposentou. Mas você percebe que o cara não conseguiu dar uma cavadinha, vocês deram uma cavadona. Vocês conseguiram dar uma cavada aí que a gente pode dizer para o povo mais humilde desse país que as coisas vão acontecer. Os agricultores familiares vão ter o sustento que precisa, o dinheiro que necessita, os empréstimos que necessita, porque se não for assim, a gente não sai da mesmice. Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente volta à fome outra vez. Por isso é que essas políticas têm que ser perene e continuada, tem que ser perene e contínua, tem que ser perene e contínua até que um dia a gente não fique ter tanta política. Quem sabe a gente tenha a sociedade vivendo sem precisar de política de favores, mas vivendo às custas do seu trabalho e do seu salário e da sua capacidade de empreendedor, esteja no campo da cidade. Parabéns, Gleide, parabéns, Paulo, parabéns, Osmar, que está aqui no lugar do Elton, parabéns, querido Hugo Mota, e parabéns a vocês, deputados e deputadas, que deram um dia de presente para o povo brasileiro, que precisa mais do que nós. Um beijo no coração de todos vocês.